Esse é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll, Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 2. Um ninguém que ninguém notou. O rei Saul era um homem realmente estranho. Depois de tornar-se rei de Israel, seus atos e decisões logo revelaram ao povo que ele era um homem egoísta, irritadiço, odioso e mesquinho. Com o passar do tempo, algo abalou-o psicologicamente, de forma que, nos últimos anos do seu governo, ele perdeu o contato com a realidade, provando não estar qualificado para o cargo. Não muito depois de Saul subir ao trono, Samuel o apanhou em 3 atos graves de desobediência. Primeiro, Saul tomou uma terrível decisão. 1 Samuel, capítulo 13. Depois, ele fez um voto insensato contra o próprio filho. 1 Samuel, capítulo 14. E, finalmente, desobedeceu abertamente a Deus. 1 Samuel, capítulo 15. Quando Samuel repreendeu Saul, este, a princípio, tentou justificar o que fizera, mas acabou admitindo sua culpa. Mesmo assim, justificou sua confissão. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versos 24 e 25. Nota-se aqui que Saul estava muito preocupado com sua imagem. Não queria que o povo soubesse que ele havia pecado. Por isso disse: Samuel, por que não vem comigo? Assim ninguém saberá que desobedeci. Você volta e adoramos juntos como sempre fizemos. Sua maior preocupação era com a sua imagem. Samuel não aceitou, nem por um minuto. Sua resposta foi um golpe direto, que Saul jamais esqueceria. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para sair, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Também a glória de Israel não me mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 26 a 30. Saul, que gostava de se justificar, suplicou novamente: Olhe, Samuel, você me pegou em flagrante, já confessei em particular. Por que não volta agora comigo e prosseguiremos como se nada tivesse acontecido? Mas Samuel, por ser íntegro, percebeu o estratagema. Saul tinha decepcionado claramente a Deus. Samuel disse então ao rei: Não vou humilhá-lo diante do povo. Voltarei com você e vou realizar o ritual deste ato de adoração sacrificial. Mas, Saul, não quero mais vê-lo depois desse dia. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte. 1 Samuel 15, 35. Se você consultar seus conhecimentos de geografia, verá que Samuel foi para casa numa direção e Saul na outra, e eles nunca mais se viram até o dia da morte de Saul. A tragédia na história de Saul é que ele jamais se arrependeu inteiramente de seu pecado. A maior preocupação de Saul era manter sua imagem, o que os outros pensavam dele. Mesmo depois de Samuel ter lhe dado uma oportunidade da qual Saul tirou proveito, Saul continuou agindo do mesmo modo, até o dia
em que cometeu suicídio. Estamos, porém, avançando muito depressa, porque foi mais ou menos neste ponto que Saul entrou em pânico. Samuel chegou ao fim de suas forças. O povo elegera Saul como rei, mas ele não tinha mais condições de sê-lo. O que deveriam fazer? Os inimigos cercavam Israel e eles precisavam de alguém para usar o cetro. Mas quem? Samuel não sabia, nem podia imaginar. O povo também não sabia. Ninguém sabia, exceto Deus. O homem se acovarda. Deus provê. O que Samuel não compreende, e geralmente nós também não, é que por trás do cenário, antes mesmo de haver lançado as estrelas no espaço, Deus já conhecia o dia de hoje. Esta semana, e você também. Ele sabia exatamente o que ia fazer. Deus sempre sabe como agir em nossas vidas. Ele sabe perfeitamente o bem que é o melhor para nós. O problema é que nós não sabemos e lhe pedimos: Senhor, se apenas me disseres, tudo dará certo. Por favor, revela-me isso, explica-me o teu plano e confiarei em ti. Mas isso não é fé. Fé é confiar nele, mesmo não sabendo o que o amanhã nos reserva. Quando um homem ou uma mulher de Deus falha, nada falha em Deus. Quando o homem ou uma mulher de Deus muda, nada muda em Deus. Quando alguém morre, nada morre em Deus. Quando nossas vidas são alteradas pelo inesperado, nada é alterado ou inesperado para Deus. O profeta Isaías escreveu: Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Antes de você pronunciar uma palavra, Deus promete: irei responder. De fato, enquanto você estiver falando, me empenharei em realizar aquilo que planejei desde o início. Deus sabe exatamente o que vai fazer e nada poderá impedi-lo de cumprir o seu propósito. Esta é a melhor parte desta história. Veja como o Senhor se revela a Samuel. Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. 1 Samuel 16:1. Deus sempre sabe o que fazer. Ele ordena então a Samuel: vá a Belém e ali encontrará o homem de minha escolha. Esta foi a primeira vez que Samuel ouviu que Deus já escolhera um homem para substituir Saul. Acho interessantíssimo ver como este plano de Deus se desenrola. Deus diz: já escolhi um rei para mim. Não foi o povo que escolheu este homem, ele é o meu escolhido. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. 1 Samuel 16:2. Isso soa familiar. Deus diz: vá. E nós respondemos: está bem. Depois, antes de ficarmos de pé, dizemos: espera um pouco, Senhor. Como posso fazer isso? Qual era o problema de Samuel? Ele estava em pânico, estava apavorado. Onde Samuel colocara os olhos, ele não fitava certamente o Senhor. Seu olhar se achava fixo em Saul. Do ponto de vista humano, é claro que Samuel tinha razão. O rei Saul era um assassino, mas Deus conhecia muito bem todo o caso. Afinal de contas, Deus pretendia usar Saul para moldar a vida de Davi naqueles anos intermediários entre as ovelhas e o trono. Portanto, conhecia Saul perfeitamente. Por falar nisso, você tem um Saul na sua vida? Existe alguém que irrita, aborrece e amola você? Deus sabe tudo a respeito. Essa pessoa faz parte do plano dele, por mais estranho que pareça. O Senhor não respondeu ao comentário de Samuel sobre Saul. Em vez disso, ele diz:
Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. 1 Samuel 16, 2 e 3. Siga o líder. É isso que ele está dizendo. Você não precisa ser esperto para ser obediente. Não ter de ser talentoso, basta obedecer. No geral, pensamos que devemos passar a perna em Deus, mas ele diz: conheço a sua situação. Estou lhe dizendo exatamente o que fazer. Portanto, obedeça. Pegue um novilho, vá até Jessé. Ofereça o sacrifício e olhe à sua volta. Vou mostrar-lhe o homem que escolhi para o cargo. Não é simples? Enquanto isso, por trás do cenário está Davi, e ele não sabe nada do que Samuel e Deus estão falando do outro lado do país. O que Davi está fazendo? Cuidando das ovelhas? Esse é o seu trabalho. Com eloquência poética, F.B. Meyer expressa a situação de Davi deste modo: nenhuma trombeta angelical fez a proclamação, nenhum rosto olhou lá do céu. O sol surgiu naquela manhã, quando quis, sobre os muros avermelhados das colinas de Moabe, colorindo as cortinas de nuvens em amarelo e dourado. Com o primeiro raio de luz, o menino estava a caminho para levar o rebanho às pastagens cobertas de orvalho. Muitos deveres ocupariam sua alma vigilante durante as primeiras horas da manhã: fortalecer as ovelhas que estivessem fracas, curar as doentes, consertar as fraturas e procurar as perdidas. Ou a música de sua canção talvez tenha enchido o ar que estava ali à escuta. Esse era Davi. Para ele, aquela era uma manhã como as outras. Mal sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, ou que a partir daquele mesmo dia estava destinado ao trono de Israel. Deus tem coisas extraordinárias em mente para os seus filhos. Para alguns, pode acontecer amanhã. Para outros, pode ocorrer no próximo mês ou ano, ou daqui a 5 anos. Não sabemos quando. Para alguns, talvez aconteça hoje. Mas a beleza desta aventura chamada fé é que podemos confiar em que Deus nunca nos desviará do caminho. Ele sabe exatamente para onde está nos levando. Nossa função é obedecer, viver em comunhão com Deus enquanto nos achamos aqui nesta terra. No processo desse simples arranjo, ele nos insere em seu plano eterno. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. 1 Samuel 16, 4. Muito bem, Samuel. Que exemplo! É esse o nosso dever. Ele faz exatamente o que Deus disse. Pegou o novilho e foi para a casa de Jessé em Belém, na maior expectativa. O homem escolhe, Deus corrige. Trêmulos, os anciões da cidade foram encontrar-se com ele e disseram: é de paz a tua vinda? 1 Samuel 16, 4. O medo se espalhava em toda a terra naquela época. Você pode vê-lo refletindo na reação imediata dos anciões. Havia problemas no escritório oval que fazia o povo sentir-se pouco à vontade. Quando um profeta apareceu para visitá-los, eles então se perguntaram: o que Samuel está fazendo aqui? Por que veio a Belém? O que há de errado? O que está acontecendo? Eles não sabem a razão da presença de Samuel e ficam com medo. Você vem em paz? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. 1 Samuel 16, 5. Não sei exatamente o que este antigo ato de consagração incluía. Talvez o sacrifício de um cordeiro ou qualquer outro animal. É possível que envolvesse algum tipo de lavagem litúrgica para se purificarem, ou que exigisse passar algum tempo em oração. Mas, o que quer que fosse,
Havia alguma espécie de preparo antes da unção, e parece que Jessé e seus filhos passaram por esse ritual, a fim de se prepararem para o que Deus ia dizer. Ei-los na sala e nem sequer imaginaram o que vai acontecer. Nem mesmo Saul sabe qual é o homem que Deus vai indicar. Eles estão de pé, olhando para Samuel, e este também os observa. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. 1 Samuel 16, 6. Olhe, este deve ser o homem, pensou Samuel. Ele não falou em alta voz, mas era isto que pensava. Por quê? Porque Eliabe tinha o porte de alguém como você normalmente escolhe para ser rei. Não há dúvida de que ele era alto, de boa aparência. Com certeza, era homem de guerra, porque ele que, junto com Saul e suas tropas, luta contra Golias no capítulo seguinte. O que Samuel não viu foi o caráter de Eliabe. Ele não percebeu, como veremos no capítulo 17, que Eliabe possuía um espírito crítico e negativo e desprezava o irmão menor. Samuel enamorou-se do exterior, como acontece com a maioria de nós, mas o objetivo não era o homem de Deus, nem A, nem B e nem C. Então, chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. 1 Samuel 16, 8. Eis aqui Abinadab, o segundo filho, que provavelmente tinha ótima aparência como Eliabe. Jessé tinha 8 filhos e 2 filhas. Abinadab é sempre chamado de segundo filho. Deus disse, porém, a Samuel: este não é o homem. Não sabemos a razão, só que ele também não era o escolhido. Por algum motivo, Abinadab não tinha os requisitos de um rei. A seguir, vem o objeto C. Então, Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse tão pouco: a este escolheu o Senhor. 1 Samuel 16, 9. A seguir, repentinamente, em meio a esta parada de candidatos, descobrimos o princípio de escolha de Deus. Leia o seguinte com muito cuidado. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Se eu pudesse modificar alguma coisa sobre o meu foco ou visão, seria isso que mudaria. Gostaria de ver o coração e não o rosto das pessoas, mas só Deus tem o poder para isso. Portanto, devido à nossa visão limitada, temos de esperar que Ele nos dê esse tipo de discernimento, porque não o temos em nós mesmos. É por isso que Deus declara: Samuel, este é o princípio de escolha, e foi por isso que eu disse repetidamente não. O Senhor viu Eliabe, Abinadab e Semar, assim como os outros filhos de Jessé, como eram realmente, viu o coração deles. Lembre-se de que Deus disse: já escolhi o meu homem, vou apontá-lo. E no capítulo 13, Deus disse: estou procurando um homem segundo o meu coração. Estou em busca dessa pessoa. Ele sabia exatamente quem era esse indivíduo. É altamente significativo para mim que Jessé não tivesse chamado o filho mais jovem para o encontro. É notável como Jessé revela 2 erros muito comuns cometidos pelos pais. Número 1, ele não apreciava igualmente todos os filhos. E número 2, ele deixou de cultivar entre eles o respeito mútuo. Jessé via o filho menor apenas como aquele que cuidava das ovelhas. O homem esquece, Deus lembra. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu:
Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegue. 1 Samuel 16, 11. Com a ajuda de Deus, Samuel tem agora a perspectiva certa. Nada iria impedi-lo de encontrar o escolhido de Deus. Não importa o seu trabalho, não importa a sua idade, vá buscá-lo. Como seria bom podermos ver além do óbvio, das informações negativas, da idade, da altura ou do nível de inteligência. Ver o valor e a dignidade bem lá no fundo. Esse é o tipo de visão que Samuel, ajudado por Deus, demonstra finalmente neste ponto. Que momento esplêndido! Lembre-se, Davi está fora com as ovelhas. Ele não sabe o que acontece em sua casa. Ali está ele, cuidando fielmente das ovelhas, quando alguém corre pelos campos e grita: venha, Davi, estão chamando você em casa. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. 1 Samuel 16, 12 e 13. Veja então Davi, apenas um adolescente. Ele entra em casa, ainda cheirando ovelhas, e de repente um ancião se aproxima e derrama o óleo sobre a sua cabeça. O óleo escorre pelo seu cabelo, pelo pescoço. O historiador Joséfo escreve que o velho Samuel sussurrou em seu ouvido o significado do símbolo: você será o próximo rei de Israel. O que fez Davi? O que você faria numa situação dessas? Quero dizer, isso não acontece todos os dias, como sabe. Os caminhos de Deus são maravilhosos, não são? No momento mais surpreendente, as coisas mais estupendas acontecem. Você vai ser o próximo rei. O que ele fez? Ficou contente em registrar que ele não foi correndo até uma loja nas proximidades para experimentar uma coroa. Não mandou fazer um novo jogo de cartões de visita, dizendo ao dono da gráfica: mude de pastor para rei eleito. Não colocou um distintivo dizendo: eu sou novo homem. Não mandou polir carro novo e correu pelas ruas gritando: sou o escolhido de Deus. Vocês estão vendo o substituto de Saul. O que ele fez? Veja agora os versículos 17 a 19. Vamos examiná-los mais tarde. Agora quero mostrar-lhes o que Davi fez depois de ter sido eleito rei, porque isso nos ensina muito sobre a razão de Deus tê-lo escolhido. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. 1 Samuel 16, 17. Saul está deprimido, por isso diz: tragam-me um músico que me faça sentir melhor. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. 1 Samuel 16, 18 e 19. Não perca essas últimas palavras. Mesmo depois de ter sido ungido rei, ele voltou diretamente para o rebanho. No capítulo seguinte, onde uma batalha está sendo travada no vale de Elá entre Israel e o gigante filisteu Golias, encontra-se novamente Davi. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 1 Samuel 17, 14 e 15. Davi é agora o músico do rei, porque continua cuidando do rebanho do pai. Quando você tem um coração como o de Davi, é isto que você faz. Aquele que era o seu trabalho, e ele se mantenha fiel a ele. O fato de Samuel ter ungido com o óleo
não fazia diferença. Ele não poliu o chifre de azeite de unção e deixou pendurado à vista na tenda. Não esperou tratamento especial por parte dos outros, nada disso. Só voltou às ovelhas. Quando o rei disse: "Venha tocar para mim", Davi obedeceu, tocou um pouco. Depois de terminar, ele pensou: "Tenho de voltar ao rebanho. Esse é o meu trabalho." Davi era suficientemente sensível para ouvir o sussurro da voz de Deus: "Você será o próximo rei." Mas logo depois de passado o grande momento do brilho das luzes, ele voltou humildemente para as ovelhas. Foi necessário praticamente arrancá-lo das ovelhas para obrigá-lo a fazer algo público. De fato, julgo que esse era uma das razões de ele ser um homem segundo o coração de Deus. Sempre foi acessível, sincero, autêntico e sempre fiel nas pequenas coisas. Deus fala, nós respondemos. 3 lições eternas soam em minha cabeça enquanto observo essas cenas significativas na vida de Davi. Primeiro, as soluções de Deus são, no geral, estranhas e simples. Portanto, fique aberto. Tentamos tornar Deus complexo e complicado. Ele não é. Em meio a todas as complicações com Saul e o trono, Deus disse simplesmente a Samuel: "Vá para onde estou mandando." Tem uma resposta simples, um novo homem. "Siga-me e eu lhe mostrarei." Não tente complicar a execução da vontade de Deus. Fique aberto para suas soluções estranhas, mas simples. Segundo, as atividades de Deus são geralmente súbitas e surpreendentes. Fique preparado. Quando você menos esperar, vai acontecer. Assim como a volta de seu Filho do céu, de maneira repentina e surpreendente, Jesus abrirá as nuvens e estará conosco. Quando menos esperarmos, ele vai chegar, com o ladrão na noite. É assim que Deus age. Fique observando enquanto você desempenha fielmente as suas tarefas. Então lhe diz: "Sei o que o Senhor está fazendo." Num instante súbito e surpreendente vai acontecer. Fique pronto. Sei onde você está e como encontrá-lo. Basta ficar preparado enquanto executa o seu trabalho. Finalmente, as escolhas de Deus são sempre soberanas e seguras. Seja sensível. Isto se aplica tanto à escolha como à perda de um parceiro. Aplica-se quando somos movidos de um lugar para o outro. Embora pensássemos que permaneceríamos ali mais 10 anos, aplica-se igualmente aos que Deus nomeia para substituir os outros. Como é fácil nos enganarmos ao tentar adivinhar as escolhas de Deus. Como precisamos lembrarmos de que as suas escolhas são soberanas e seguras quando somos tentados. Deus está observando a sua cidade, sua vizinhança e procura discipulá-los. A quem possa dizer: "Você é meu, quero usá-lo onde está", porque mostrou ser fiel neste lugar. A única diferença são as condições do lugar onde vivemos. Nosso chamado é para ser fiel nas tarefas exigentes, quer seja nossa educação, nosso casamento, nossa ocupação ou apenas o desgaste diário da vida. Este é o tipo de homens e mulheres que Deus quer usar. O ano de 1809 foi um ano muito bom. Como é natural, os que estavam vivos na época não sabiam disso. Só a história conta este episódio. O mundo todo da época tinha os olhos fixos em Napoleão Bonaparte, que estavam marchando através da Áustria como um incêndio em um campo de trigo em Kansas. Enquanto povoados, vilas e cidades caíam em suas garras, as pessoas começaram a se perguntar se o mundo inteiro seria conquistado por ele. Durante esse mesmo período de tempo, milhares de crianças nasceram em Bretanha e na América, mas quem se preocupava com os bebês? Mamadeiras e berços, enquanto Napoleão devastava a Áustria.
Alguém, porém, deve ter se preocupado porque, em 1809, William Gladstone nasceu em Liverpool. Alfred Tennyson começou a sua vida em Lincolnshire. Oliver Wendell Holmes deu seu primeiro berro em Cambridge, Massachusetts. A poucos quilômetros de distância, em Boston, Edgar Allan Poe começa sua breve e trágica existência na Terra. No mesmo ano, Charles Robert Darwin e Robert Charles Winthrop usaram suas primeiras fraldas. Em uma pequena cabana de madeira no condado de Hardin, em Kentucky, um trabalhador analfabeto e sua mulher deram ao filho recém-nascido o nome de Abraham Lincoln. A vida desses estadistas, escritores e pensadores iriam anunciar a gênese de uma nova era, mas ninguém se preocupava com esses desconhecidos enquanto Napoleão marchava sobre a Áustria. É estranho que hoje só os aficionados por história poderiam citar uma única batalha travada por Napoleão na Áustria. Mas não existe pessoa alguma viva hoje que não tenha sido tocado de alguma forma pela vida desses homens que acabei de citar. Ninguém notou. Se você e eu fôssemos judeus, vivendo no ano de 1020 a.C., o mesmo poderia ter sido dito de nós. Toda a nossa atenção estaria concentrada num homem chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era o ponto focal do mundo judeu na época. Saul estava conquistando o país de assalto. Enquanto isso, um ninguém cuidava das ovelhas do pai nas encostas da Judéia, perto da aldeia de Belém. Um rapazinho chamado Davi, que possa alguma pessoa notar, exceto Deus. Concluímos aqui o capítulo 2 desse livro maravilhoso de Charles Swindoll, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho para que você possa receber as outras notificações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.